Uau, chegamos! Você está aí? Eu estou aqui. Gente, que gostoso! Eu adoro fazer hangout e imaginando a carinha das pessoas que já estão aqui comigo. Nós tivemos várias inscrições, as pessoas estão chegando na sala, enquanto elas chegam na sala, nós vamos nos aquecendo, vamos conversando um pouquinho, tá? Então, agora que eu estava me preparando para entrar no hangout, me lembrei de uma história minha com um palestrante, porque eu era palestrante e na época as crianças eram pequenas ainda, pequenas assim, com 17, 16, e devia ter 12 ou 13 anos e tal, e eu tive a oportunidade de fazer palestra no Peru, e eu tinha 6 meses para me preparar. E eu, todo mundo fala um portunhol, mas eu queria fazer alguma coisa melhor, espanhol e tal. Então, eu resolvi fazer um intercâmbio para o Chile, para ficar um mês lá no intercâmbio, morando em casa de família, fazendo um curso de espanhol intensivo durante um mês. E acabei levando meus 3 filhos, porque eu estava divorciada, não tinha quem deixar as crianças, e também, como eu também não viajava muito, não ficava muito com as crianças, eu achava que nas férias deles, que era uma época que tinha uma baixa de palestras, era uma época boa para poder viajar com todo mundo, e fomos todo mundo para o Chile, para Santiago, cada um ficou na casa de uma família, e nós íamos juntos para a classe, para a escola. Eu fiquei no primeiro nível de espanhol, e todos os 3 também no primeiro nível de espanhol. E foi uma experiência fantástica, essa coisa de estar viajando com as crianças, vivendo uma experiência nova junto com eles, e era um objetivo meu de aprender espanhol, porque eu estava precisando, necessidade naquela época, e eles também, para eles, foi uma coisa, um acontecimento, que foi bom também para eles aprenderem espanhol. Então, é essa coisa de conciliar, de poder trazer as nossas necessidades, poder juntar com as necessidades da família. Eu acho que quando a gente tem um palestrante na família, é como quando a gente tem um diabético na família. Quando você tem um diabético na família, toda a família tem que se preparar, tem que saber o que é isso, tem que evitar algumas coisas e tal, porque nós temos uma pessoa que, com toda a família, fica envolvida nisso. Fica todo mundo está me escutando direitinho? Se você não estiver escutando direitinho, não estiver vendo direitinho, vocês escrevem aqui, que tem toda uma equipe aqui para poder estar correspondendo a isso. Tá? De vez em quando vai ser uma cara meio esquisita, porque tem gente falando também, Então, falando, pergunta aí se está todo mundo escutando, tá? Então, todo mundo está escutando, tem que estar bem, escutando, tem que estar feliz, ok? Então, eu voltando lá, eu acho que assim, quando a gente tem um palestrante na família, como se a gente tivesse um diabetes na família, como se a gente tivesse qualquer pessoa que tivesse outra diferença na família. Porque toda a família vai se adaptar àquela realidade um pouco diferente, né? Porque ser palestrante é um pouco diferente. Então, eu me divertia muito, porque com meus filhos, quando a gente começa a ser palestrante, a gente fica meio viciado na coisa, né? Você está dando palestra em todo lugar. Então, você vai falar com o taxista quando você já dá uma palestra. Você vai fazer um check-in no avião para você dar uma palestra. E aí você fala, mãe, me lembrando que não era para ficar dando palestra. Eles me perguntam alguma coisa, eu dava uma palestra. Mas não é que eu dava uma palestra, eles também gostavam de tirar um sarro mesmo. Na realidade, é que eles achavam que eu estava muito exagerado um pouquinho, porque eu estava curtindo essa experiência nova, né? A gente não nasce palestrante, a gente aprende a ser palestrante, é uma experiência diferente do que ser professor, né? Porque ser palestrante tem um outro movimento, e é disso que nós vamos conversar aqui hoje. Nós vamos começar já a nossa palestra online. Enquanto as pessoas estão na sala, já, querida? Ah, estamos melhorando, mas tem as atrasadas, hein? Você sabe que uma coisa importante para o palestrante, olha, se eu atrasar em algum lugar, sei lá, de uma festa, de um encontro com um amigo, que não deveria chegar atrasado, mas em algum compromisso com um palestrante, eu não chego atrasado em pouquinho. Um pouquinho adiante, não pode chegar atrasado. Mas o palestrante tem que ter uma marca de responsabilidade, de horário, de compromisso, porque nós somos controlados em tudo, né? Na hora que você é palestrante, o seu comportamento está ligado ao que você fala, ao que você exerce. Você é um educador. Como é que você pode falar de algumas coisas? Você chega atrasado, você relapsa, você é distraído, você, enfim. Nosso comportamento tem muito a ver com o que a gente fala. Então, a gente não tem que ter uma consciência, nós temos que ter um alerta o tempo inteiro. Isso é muito bom, gente, porque eu melhorei muito nesses 17 anos de palestrante. Eu, como pessoa, como ser humano, melhorei muito, porque é uma autoexigência do palestrante que está cada vez melhor para poder estar representando, falando da sua alma, da sua história, e sendo verdadeiro na frente. Quanto mais verdadeiro você for lá na frente, mais você vai atingir o seu público. E esse verdadeiro vem do seu ser. Então, quando você não atingiu, você tem uma dificuldade, você não é legal você falar isso, você mostrar suas fraquezas, suas dificuldades. O público adora isso. E para você também é bom, porque na hora que você fala para o outro a sua dificuldade, do processo para se melhorar, você acaba tendo um compromisso com você mesmo que está falando para o outro.
Então, esse processo de melhoria contínua é uma coisa que caminha com o palestrante. Ser palestrante ajuda a gente ser uma pessoa melhor dia a dia. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens dessa carreira de ser palestrante. Eu preparei aqui algumas coisinhas, porque eu coloquei alguns tópicos que eu ia falar aqui nessa palestra com você. Se você tiver perguntas para fazer, não fique chateado de você me interromper, pode me interromper, para eu poder resolver as suas necessidades e ser mais direta ao público que está me escutando. Quando a gente está fazendo uma palestra, a gente está vendo a carinha, a gente tem mais ou menos que intuir, né? Então, tem que usar uma intuição muito maior aqui. E eu coloquei como primeiro item, como ser um palestrante com resultado e realização, né? Eu podia colocar como ser um palestrante de sucesso. Mas eu quis dividir, eu acho que para a gente ser um palestrante de sucesso, a gente tem que ter resultado e tem que ter realização. Quando a gente fala de resultado, o resultado é o seguinte, é você atingir o objetivo, você satisfazer o outro, e também é um resultado financeiro, um resultado de uma troca, né? Que você fez alguma coisa e se trocou. E essa troca pode ser por diversas coisas, né? Não vamos falar só de dinheiro, porque essa troca é por diversas coisas. Nós temos que saber negociar o nosso produto. E hoje nós estamos num mundo novo. Eu vim da Europa agora há pouco tempo, e a coisa que mais se fala é o novo mundo do trabalho, a nova liderança. Então, nós temos que começar a estar mais aberto e percebendo outras coisas. Quando eu entrei 17 anos atrás no mercado, o mercado era totalmente diferente, era um outro mercado. Hoje eu estou exercitando de uma maneira diferente esse mercado. Então, esse resultado tem a ver com o objetivo que você tem, com o que você tem que entregar para o outro. Mas o resultado também tem a ver com a resposta que você tem e como é que isso vai fazendo a sua carreira ficar cada vez mais sólida, mais forte, mais poderosa. Então, o resultado é lá, mas ele volta aqui, nós temos dois resultados. E esse resultado que volta aqui, ele pode ser em dinheiro, mas pode ser em mailing, pode ser em marketing, pode ser em estrutura, ele pode ser em uma série de coisas. Você que tem que saber lidar com isso. Durante o Mastermind, uma das coisas que nós temos uma parte lá muito clara que nós vamos lidar é esse respeito, de a gente saber se vender, a gente saber cobrar, a gente saber fazer essa parte. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando eu comecei, há 17 anos atrás, o meu sonho era achar uma Marlene Matos. Eu queria uma Marlene Matos, porque a melhor coisa do mundo é você ser uma artista poderosa, na verdade, que palestrante começa a se sentir poderosa, começa a se sentir artista, porque ela tem um talento, ela tem tudo, ela tem emoção, e ela quer fazer, ela está pensando como é que vai ser a palestra dela, que ela vai pôr 6C, 5C, que ela vai fazer slide, que ela vai cantar, que ela vai tirar um gato no meio da palestra, de dentro do peito dela, enfim, ela fica imaginando, fazendo grandes coisas. E ela, gente, eu não tenho tempo para me vender, se eu ficar me vendendo, eu vou desfocar, e depois eu nem sei me vender, eu acho que uma outra pessoa tem que me vender. Daí o que ela quer? Uma Marlene Matos. Enquanto eu fiquei esperando uma Marlene Matos na minha vida, a minha carreira não decolou. A minha carreira só decolou o dia que eu fui a minha própria Marlene Matos. Quando eu aprendi a ser a minha própria Marlene Matos, daí eu aprendi e consegui até ter gente que sabia me vender, mas no começo não. Então nós vamos entender o que é você ser a sua própria Marlene Matos. Mas nós estamos falando aqui de realização, né? Eu acho que ser palestrante tem resultado e realização. Realização é essa satisfação interior. É que, às vezes, o palestrante fica muito na satisfação interior, preocupado com o prazer dele e não com a satisfação do outro. A palestra, você não dá para você dá a palestra para o outro. Então, a coisa mais importante é você entender que o mercado não compra palestra, o mercado compra o palestrante. E daí, quando eu chego lá no mercado que vai comprar o palestrante, eu tenho que ter conteúdo, eu tenho que ter uma forma, eu tenho que ter alguma coisa para passar. Mas o que a pessoa quer? A pessoa quer vir aqui e me atormentar, que eu não sei, porque vem um cara tira papel, outro papel, eu estou falando com você e fica me tirando a atenção. Que está atrapalhando aqui isso? O som está atrapalhando. Você está me escutando melhor agora? Ok? Melhorou? Será? É isso? Melhorou. Melhorou o som para você? Exerce o papel aqui que estava atrapalhando o som, ok? Porque assim, se você pensa que eu sou louca, não, eu não sou louca, porque tem um monte de gente aqui falando e fazendo sinais, e eu tenho que dar atenção para você e escutar um monte de sinais. Ainda bem que isso não acontece na palestra, né? Que as pessoas ficam falando um monte de coisa. Então, eu estava falando da questão da realização. O palestrante, ele fica tão centrado nele, que a realização é ele dar a melhor palestra do mundo, e ele cria a melhor palestra do mundo, e não está preocupado com o que o outro quer. Você sabe que uma das coisas mais importantes que você tem a aprender para ser palestrante é fazer briefing. Briefing. Sabe o que é briefing? É você ser paranormal. É você entrar dentro da necessidade do outro, dentro da paradigma do outro, dentro da lógica do outro, e poder adaptar tudo que você sabe, que você conhece, que você quer passar para aquele formato.
Então, assim, às vezes você tem uma palestra, você tem que modificar ela totalmente. Eu, às vezes, falo isso, você tem que pensar que você pode chegar num lugar, você se preparou toda uma palestra linda, maravilhosa, cheia de slide, e você chega lá, 20% da população que está lá são deficientes visuais. Que adianta você ficar passando tantos slides, você vai passar os slides e ficar explicando cada slide. Olha, o fundo é azul, tem um bonequinho aqui, tem isso ali. Então, o mais importante é esse improviso, essa capacidade que você tem de você pegar o seu conteúdo, a sua lógica, o que você sabe, o que você quer ajudar aquelas pessoas e ensinar para aquelas pessoas, mas entendendo qual que é a cultura deles, qual que é a necessidade deles, quem são eles. Eu, geralmente, chego antes nas palestras, eu faço briefing, a gente faz briefing, os clientes gostam de fazer briefing, então, mas o mais importante para mim é chegar antes na palestra, 2 horas antes, 3 horas antes, às vezes eu até assisto todas as outras pessoas que foram antes de mim, porque daí você começa a entender quando é palestra fechada. Não, palestra aberta é diferente o objetivo, né? Mas na palestra fechada, eu escuto porque daí eu vou perceber, principalmente quando são os diretores da própria empresa, quando são as pessoas da própria empresa, você começa a perceber quais são as palavras que ele usa. Porque aí você vai falar tanto de superação, mas a palavra que eles estão falando lá, eles substituem essa palavra de superação, que eles querem que as pessoas atinjam, que as pessoas façam, substituem por uma outra palavra, parece por meta, por resultado, por alguma coisa. Mas não é você ficar usando tanto um termo, que é mais ou menos o mesmo significado do outro, se eles estão naquele evento e naquela cultura, usando aquela outra linguagem, aquela outra metalinguagem. Então, você tem que entender qual é a forma, entrar naquele vocabulário daquela pessoa. Eu sempre digo, gente, que eu acho que isso acontece no mundo, mas principalmente o palestrante tem que entender isso. É como se a gente vivesse hoje num país estrangeiro, mesmo estando no Brasil. E quando você vai conhecer uma empresa, você vai dar palestra de uma empresa, você tem que entender que você está indo num país estrangeiro. Quando você está num país estrangeiro, você pergunta tudo, você sabe tudo, você observa tudo, você fica aquietado até você entender muito bem onde você está. O que você tem, que elementos que você tem ali. E daí você vai ver como é que você pode trabalhar com aquilo. Sabe que essa delicadeza, esse respeito de você vir devagar, como se estivesse num país estrangeiro, é uma sutileza, é uma coisa bem bacana, que te dá um lugar especial para você chegar numa empresa e começar a fazer um briefing, começar a fazer uma palestra. Bom, eu vou falando de várias coisas ao mesmo tempo, mas o que é necessário para ser palestrante? Eu acho interessante a gente falar o que é ser palestrante e o que é dar palestra. O Roberto Carlos é um cantor, tem uma carreira, ele tem uma marca, ele tem até um navio, né, Emoções em Alto Mar. O Roberto Carlos é conhecido no mundo inteiro. O Roberto Carlos, quando faz um show, todo mundo quer ir no show dele. Eu fui no navio dele, fui dar palestra no navio dele. Então, no navio ele faz show todas as noites e ele leva outras pessoas para poder manter as atividades, enfim, durante os dias que as pessoas ficam no navio. É uma coisa, assim, fantástica. Agora, o Aguinaldo Raiol, ele é um cantor também, não é? Qual é a diferença do Aguinaldo Raiol e do Roberto Carlos? Quando você pensa num cantor, quem que vem primeiro na sua cabeça? Aguinaldo Raiol ou Roberto Carlos? Para vir o Aguinaldo Raiol na sua cabeça, vocês vão ter que falar de algumas especificações. Eu queria um cantor que tivesse uma voz como tenor, ou como nem sei que voz que ele tem, mas enfim, uma voz que seja de ópera, uma voz que também cante música popular, enfim, você vai trazer algumas características para você chegar no Aguinaldo Raiol. Mas quando você pensar em cantor, vem alguns nomes na sua cabeça. Como se você pensar em cantora, hoje em dia, se você pensar em cantora, a primeira coisa, no Brasil, vem duas na minha cabeça, rapidamente. Ivete Sangalo e Claudinha Leite. Quando o contratante pensa em palestrante, quem que vem na cabeça dele? Quem tem uma palestra que tem 6 Cs, 8 Cs, que o nome da palestra é especial, que o cara tira o gato da cartola, que o cara chega com um patinete. Não importa o formato da sua palestra, não importa o conteúdo da sua palestra, não importa o nome da sua palestra, se é 6C, se você... Não. Importa é a marca que você vai construir, é o conjunto da obra. Está sentindo? Estamos chegando lá? Eu acho que não tem problema nenhum. Eu adoro ver esse negócio do The Voice. Tem gente maravilhosa no The Voice. Tem gente que vai fazer uma carreira, vai virar um cantor, vai fazer uma história e vai viver daquilo. Tem gente que sempre vai cantar. E não quer dizer que uma é melhor, outra é pior. É que é diferente. É diferente a performance, é diferente o objetivo, é diferente como a pessoa planejou a vida dela. Isso é até diferente o que ela quer para a vida dela. Ela quer cantar, mas ela não quer ficar viajando tanto, ela não quer ficar... Porque tem um preço, o sucesso tem um preço. É uma das coisas que nós vamos falar aqui. O sucesso tem um preço, é uma escolha. E não tem mal nenhum se a pessoa quiser escolher uma coisa diferente. Hoje eu encontrei um palestrante, um rapaz jovem, que é um palestrante, que mora em Goiânia.
ele faz mágica também. E o menino está tendo muito sucesso. Uma graça de pessoa. Quando eu vi ele parece ele é goiano, e ele parece esses cantores de sertanejo. Eu falei, nossa, menina, você tem uma pinta boa, você parece cantor sertanejo, e você entra no palco assim, com esse jeitão, assim, com essa roupa meio de sertanejo, com cabelo, esse cabelo moderno, tudo certo. Gente, uma graça, rapaz. Com conteúdo, com segurança, bem desenvolto, uma graça de pessoa, e está indo muito bem na região de Goiás. Está indo muito bem em Goiás. Falei, é isso, é isso. Conhece o Wesley Safadão? Safadão, Wesley Safadão? Isso é. Hoje nós temos que pensar um pouquinho. Olha a carreira do Wesley Safadão. Ele fez uma carreira em Pernambuco. Estourou. Estourou no Brasil. E está estourando lá fora. Vai para fora agora. E ele criou uma marca. Quem que se conhece que é igual o Wesley Safadão? Quem que ele copiou? O que ele fez? Como é que ele criou a história dele? Outro dia eu vi ele falando que ele não imaginava que ele ia estourar como ele estourou. Mas ele veio fazendo um caminho, né? É interessante a gente observar essas coisas. O mundo mudou. Eu posso contar da minha história, da minha carreira, mas eu fico observando como é que acontece a carreira das outras pessoas que estão acontecendo. E não existe certo nem errado, não existe bom nem ruim. Existe o que você quer e aonde você quer chegar. Agora, para você querer chegar em algum lugar, existe um preço. E o preço que todo palestrante fica reclamando, que é dinheiro, não é esse preço. O preço é muito mais que dinheiro. É um preço de tempo, de dedicação, de vocação. Eu acho que eu vou dizer uma coisa para você, até um pouquinho de obsessão. Sabe? É necessário um pouquinho de obsessão. Eu acho, desculpa, mas eu acho. Eu acho. Aconteceu uma coisa muito interessante comigo uma vez. Eu estava fazendo um curso de medicina comportamental. E o curso que acontecia aqui em São Paulo, era todos os sábados, e acho que durou 6 meses, tá? Não lembro do jeito. Né? Mas a primeira vez que eu cheguei no curso, chegou uma moça do meu lado e falou assim, olha, eu sou doutora disso, doutora daquilo outro, eu sou muito boa, eu tenho muito conhecimento, meu currículo é melhor que o seu, eu sou melhor que você, mas eu queria ter o sucesso que você tem, eu não tenho. E ela não me incomoda, porque muita gente já chegou a falar isso para mim. Eu acho bacana, a pessoa tem que ser sincera, tem que falar qual que é o problema, não tem problema nenhum. E eu peguei e ri, né? Nós continuamos lá no curso, tal, tudo bem. E daí, assim, toda vez que ela me encontrava, ela falava a mesma coisa. Eu falava, mas você vai me ensinar, até o fim do curso você vai me ensinar como é que eu faço para ter sucesso, como é que eu faço para chegar onde você chegou. Bom, eu sei que chegou um certo dia, ela me pegou de canto, né? Falou, não, Leila, você vai me falar como é que eu faço? Porque, olha, eu tenho competência, eu sei, não sei o quê, e falava todas as qualidades dela. Mas só que ela não chegava a estar onde eu estava. E era muito interessante, porque o curso era de sábado, e todo dia, todos os sábados, ela usava relógio e usava celular também. Ela ficava no relógio controlando a hora, e no celular ela vendo, mandando mensagem, não sei como é que ela, porque não tinha WhatsApp naquela época, mas sei lá, acho que ela controlava ele de alguma maneira, o marido dela que ele estava jogando tênis num clube muito importante, muito rico aqui de São Paulo. E ela estava controlando, telefonava para o cara, na hora do almoço, em vez de almoçar com o pessoal, ela ia almoçar e às vezes ia até o clube para voltar, e tal, ela ficava controlando a pessoa, o marido o tempo inteiro. Aí quando ela me apertou na frente, eu disse, Neila, qual que é? Como é que faz para celular? Eu falei, gente, sabe, poderosa, você é melhor que eu, você tem um super currículo, você é bonita, você é divertida, você tem jogo de cintura, você é fantástica, você apresenta seus trabalhos de uma maneira fantástica. Sabe o que você tem que fazer para chegar onde eu cheguei? Levar um pontapé na bunda do seu marido, daí tu chega lá. Eu não estou falando que você tem que ser divorciado, separado, solteira, para ter uma carreira legal. Mas você não pode estar controlando o outro o tempo inteiro, focando no outro o tempo inteiro, num desgaste que você perde o quê? Tempo, força, energia de focar aonde você quer chegar. Uma pessoa que tem que cuidar tanto do outro, não pode cuidar da sua própria carreira. Leila, eu tenho filhos. É uma coisa para se pensar. Você tem filhos? É uma coisa para se pensar. Quando eu comecei a minha carreira, todo mundo, a maioria de vocês devem saber, eu estava divorciada quando eu comecei a minha carreira. Eu tinha 3 filhos. Eu tinha uma coisa fantástica. Eu tinha uma empregada, a Cida, que trabalhava comigo, que meu casamento acabou, mas ela continuou comigo. Eu falei, Cida, agora você é a mulher da casa, eu sou o marido. Eu sou o provedor e você é a esposa. A gente só não dorme junto. Ai, dona Leila! E ela foi um braço direito para mim. Acho que o braço direito é muito interessante, porque eu era o pai, e ele era a mãe. Então, ela controlava tudo, e quando eu chegava, ela me contava as coisas, e eu era que dava bronca, né? Eu era aquele pai bravo, severo. E foi muito interessante, foi como eu consegui resolver, naquele momento, naquela época, a minha vida. A vida são escolhas. A vida tem um preço, e você vai ter que escolher esse preço.
Eu só cheguei onde eu cheguei como mulher e como mãe, eu tenho 3 filhos, não tenho um, tenho 3 filhos. E quando eu me separei, o pai, como muitos pais brasileiros, escafedeu-se. Não tem problema, não tem problema. Então, eu tive que me virar. E eu acho que esse fato de a água estar aqui no pescoço, gente, você se descobre que você é muito mais poderosa do que você imagina que você é. Mas tem uma coisa, você tem que ter seus filhos como parceiros. Seus filhos torcendo por você, seus filhos entendendo o que você está fazendo, seus filhos juntos. E é uma coisa maravilhosa, né? É uma ação, né? E eles foram meus grandes parceiros, os meus grandes torcedores, os meus grandes fãs. Muitas vezes em palestras minhas, né? E eles falavam assim, mãe, eles vêm perguntar se você é assim o tempo inteiro. O que a gente fala? Vai falar a verdade. Então, eu vou falar que você é, né? Então, eu acho que nossos filhos são os nossos grandes parceiros, a sua família. Eu te falei no começo aqui. Se tem um diabético na família, toda a família é diabética. Se tem um palestrante na família, toda a família está comprometida com essa vida do palestrante, né? Mas sabendo que você tem que fazer suas escolhas, sabendo medir, sabendo controlar, é a vida, é a vida. Tem aqui uma outra questão que nós perguntamos aqui. Ser palestrante é ser uma marca. Qual o preço disso? O preço disso é um preço que eu acho que é maravilhoso, é um preço que ajuda a gente a ser um palestrante diferenciado. Porque como eu sou uma marca, a marca não tira férias. Eu não posso sair de férias e deixar de ser a Leila Navarro. A Leila Navarro tem que ser eu. Então, a mãe, ela é Leila Navarro. Eu não sou um personagem. No palco, eu fico muito maior, muito iluminada, porque o palco, ele exagera tudo. Mas no meu dia a dia, eu saio assim. Como você está me vendo? Pintado. Outro dia, eu estava fazendo uma palestra, o que eu estava fazendo? Mandaram uma mensagem aqui. Que olho é esse, Leila? Eu vou me aproximar. Olha, olha o olho. Esse olho é o meu olho. Eu gosto dele. Me sinto bem. É meu olho, né? E vou contar de mulher para mulher. Eu tenho aqui essa pelinha muito grande, precisava fazer uma cirurgia plástica. Talvez se um dia eu fizesse cirurgia plástica, eu não sei se eu continuar me pintando tanto assim. Mas, por enquanto, eu me sinto bem. Eu acho que cresce o olho, fica maravilhoso, me sinto bem. E a maioria das pessoas se sentem bem. Outro dia eu estava entrando no avião, estava lá a Adriana Galisteu, de aeromoça, que ela está gravando um filme, tá, um programa, e ela estava realizando um sono dela sendo aeromoça no avião da Gol. Quando eu entrei, ela me conhece, que eu fui uma vez no programa dela, ela falou assim, Leila, que maquiagem maravilhosa! Gente, foi a primeira coisa que ela viu. Então, eu estou achando que ela tem critérios, né? Esse arquinho aqui, tá vendo? Esse arquinho maravilhoso? Eu criei essa moda, eu uso arquinho. Por que eu uso arquinho? Porque tem um filho que ele tem um senso artístico, um senso de beleza muito grande, né? Eu falei assim, mãe, como o seu cabelo está ficando um pouquinho mais raro aqui, mãe, tem que fazer, você põe um arquinho que chama atenção no arquinho e relaxa um monte que o pessoal não percebe tanta atenção. E eu comecei a usar os arquinhos, achei ótimo. E eu comecei a já criei uma moda. Tem gente que veste o arquinho e fala assim, Leila, olha, eu me vesti de Leila Navarro e põe um arquinho. Isso é marca, personalidade. É você se sentir bem, é você fazer a sua história. Sem medo, não é porque o outro fez, é você, é você. Isso é uma coisa interessante, né? E do outro lado, mas por que você usa isso? Eu entro na palestra descalça. No começo, é o seguinte, eu entrava de salto e jogava o salto. Um dia quase bateu na cabeça de um cara, eu falei, gente, não posso começar a fazer isso, porque se você entrava louca, jogava o salto. Mas por que eu jogava o salto? Eu sou fisioterapeuta, e para mim ficar com o pé no chão, andando para lá e para cá, eu me sentiria mais segura, eu queria estar no chão. Era uma maneira de dizer que eu não estou em cima do salto, eu estou no chão, eu estou em mim, né? Que eu não estou na pose. Enfim, e comecei a tirar o salto, jogar o salto. Hoje, eu já entro na palestra descalça, em qualquer lugar que eu vou. Posso falar uma coisa para você? Ninguém me pergunta porque eu entro na palestra descalça. Ninguém me pergunta. Sabe por quê? Faz parte da Leila Navarro, marca. Eu também não sabia que era isso, mas hoje eu sei. Os caras falam para mim, Leila, eu quero que você vai dar palestra na minha empresa. Eu falo, o que você quer que eu fale? Vamos brifar. Não, eu quero que você seja a Leila Navarro. Isso é marca. É disso que nós vamos falar. Como é que a gente cria a nossa marca? Na realidade, todo mundo é uma marca. Quando a gente é um palestrante, fica muito mais claro isso. Mas todo mundo é uma pessoa individual. Tem mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Desses 7 bilhões, mais ou menos na metade são mulheres. Dessas mulheres, 8 são top model, mas só uma é Leila Navarro. E só uma é você. Mas só uma é o seu marido, é o seu filho, é o seu zelador. Eu adoro meu zelador. Ai, zelador é uma coisa boa no prédio, não? Eu adoro meu zelador. O zelador é único. Ele é um pouco surdo, uma gracinha. Ele é ótimo, ele é tão atencioso, ele cuida de mim.
Eu adoro. Quem não tem marido tem que ter zelador e advogado. Eu acho que o zelador do prédio é importante, que ele cuida da gente, e o advogado também é muito importante, que cuida da gente. Mulheres sozinhas, nós temos que ter 2 maridos, um zelador e um advogado. Bom, o que mais eu vou falar para você? A importância de ser empresário do próprio talento. Ai, parece que tem uma pergunta, eu adoro pergunta, é isso mesmo? Ela tem várias perguntas. Ai, gente, vocês estão ótimos. Vem cá, quanta gente entrou na sala que eu gosto de saber? Olha, ótimo. Nós estamos especiais. Só gente especial. Nós estamos mais de 80 mulheres especiais aqui maravilhosas, tá? Tem um homem, um palestrante, Rafael Baltresca, que passou aqui só para te dar um abraço virtual. Não entra homem, Rafael, pode ir embora. O Rafael, mas ele é mágico, né? Acho que ele se travestiu. Leila, Fabiane Ribeiro, ela é psicóloga, palestrante e escritora, você tocando nessa questão da marca, ela perguntou, e no caso, quando a pessoa usa um personagem, como exemplo de Michael Jackson, como você define essa utilização de personagens na palestra? Eu não entendi o que é usar um personagem na palestra, mas assim, eu vou falar para você o que eu entendo. Existe um palestrante que chama Clóvis Tavares. O Clóvis Tavares, ele vendia, por exemplo, eu nem sei, ele vendia um palestrante alemão, Peter Stoffsky. Então, ele vendia o Peter Stoffsky. O Peter Stoffsky chegava para dar palestra na empresa, e então ele falava um português com sotaque, e ele chegava lá travestido, com uma peruca e tal, e ele fazia palestra. Num determinado ponto da palestra, ele usa mágica. No fim da palestra, esse palestrante é um palestrante famoso, conceituado, saiu no exame, fez um monte de coisa. No fim da palestra, ele tirava a roupa, abria a camiseta, estava com uma camiseta do Brasil, e falava, olha, eu sou brasileiro, tal, não sei das quantas, enfim, tinha um sentido isso. Na palestra, ele tinha um sentido o porquê que ele fazia isso. E ele criou 3 personagens, quase, ele tinha vários personagens. Tinha um que era russo, um que era, sei lá, um alemão, tinha vários personagens. Foi muito bom durante uma época, só que os personagens ficaram famosos e a marca dele, Clóvis Tavares, as pessoas não lembravam, porque ficou muito pouco tempo se falou do Clóvis Tavares, porque era no fim da palestra que se falava do Clóvis Tavares, e a marca dele como Clóvis Tavares meio que se perdia, porque a maior parte do tempo, na propaganda estava, na chamada da palestra estava o nome do alemão, quer dizer, então ele estava pondo o nome de um outro cara, e ele começou a repensar isso, a trabalhar diferente. Hoje ele está tendo palestra em Portugal, na Espanha, em Portugal, ele mora na Espanha, dá palestra no Brasil também, mas ele está repensando um pouco essa coisa da marca dele. Então, eu não sei como é que você pode ser um palestrante que você vai ser um cover do Michael Jackson. Não sei como é que seria isso, entendeu? Eu não sei se eu tivesse uma empresa, se eu ia comprar como palestrante um cover do Michael Jackson. Palestrante, um cover do Michael Jackson. Eu posso comprar um cover do Michael Jackson para alguma coisa. Por exemplo, tem um cara, Elder. O Elder, ele é um cover de Elvis Presley. Mas ele dá palestra como o Elder. E de determinado momento, gente do céu, que coisa maravilhosa. Vou ver se eu trago ele para vocês verem ele. No Mastermind, ele é meu amigo também. Tem um monte de amigo bom. E ele, o que ele faz? No meio da palestra, meu Deus do céu, o homem faz um negócio lá, que ele sai um minutinho, ele se transveste de Elvis Presley, e ele vem cantando, tem uma voz. Gente, daí, aquilo enlouquece. Mas aí é diferente. Ele é o Elder, ele passa um conteúdo, ele dá uma palestra, e ele se usa desse talento que ele tem de ser um cover de Elvis Presley, e já cantou em Las Vegas, já cantou em navio, quer dizer, daí é diferente. Então, como você está perguntando, eu não sei o seu caso específico, você vai somando com o que eu estou falando e você veja o que faz sentido para você. Nós temos mais perguntas? Tem, Leila. Primeiro, Jorge Pereira, ele é... Outro homem! Gente, está avacalhado esse negócio, não é só mulher? Ele está reclamando que não é só o Rafael Baltresca que está lá, de homem, ele também está participando do webinar. Jorge, o que é isso? Um abraço para ele. Olha, abraço, Jorge. A Vanessa, eu creio que está ligada, a Vanessa Funari, ela é diretora comercial em Central de Corretores. Ela diz que tem muito conhecimento a compartilhar, porém tem receio de não ter credibilidade porque não tem formação superior. Qual é a orientação que você dá nesse sentido e quanto cobrar? Porque tem relação com a marca. Tem uma coisa muito interessante. Tem um palestrante que você podia procurar na internet, que chama David Camelot. Ele até ficou em inglês o nome dele, David Camelot. Seria David Camelot e ficou David Camelot. Porque ele foi num programa nos Estados Unidos de empreendedor, ele ficou famoso até nos Estados Unidos. É um cara semi-analfabeto, um cara que nunca fez faculdade, mas tem uma história fantástica. Quando ele entrou no mercado, eu mesmo falei, esse cara não vai aguentar muito no mercado. Aguentou.
porque tem história. O pessoal da SPM, o pessoal de pós-graduação queria ver, porque o cara é o marketing vivo. Ele nunca aprendeu, ele é. É uma coisa impressionante. Então, depende da sua mensagem, depende da sua história. E ele criou marca, ele é um case. Procura na internet, procura ver esse caso. Esse é um caso também bom para chamar lá, não sei, vamos marcar todos esses, não sei se poder levar todos, mas quer dizer, alguns posso entrevistar e tal, porque é interessante, vocês estão me provocando, eu estou te falando de coisas bem diferentes, porque tem muita gente interessada no mercado que você pode, não é se espelhar, mas aprender com a experiência do outro, né? Tem mais perguntas? Tem, a Fabiane, ela diz como ela pode vender a palestra, que materiais e recursos ela pode utilizar, e como fazer uma agenda de clientes. Então, assim, tem uma coisa que não dá, sabe, não existe receita, não dá para passar, é um conjunto de coisas, né? A pessoa anterior me perguntou, como é o nome da pessoa anterior? Você perguntou o preço? É a Vanessa Funari. A Vanessa Funari perguntou de preço, né? O preço é uma coisa muito relativa, né? Porque, assim, também você tem que saber em que nível que você está no mercado, nível, assim, quanto que as pessoas te pagariam, né? Para quem que você está dando palestra, em que região que você está no mercado. Por exemplo, eu conheço gente que às vezes está numa região do Nordeste, nasceu lá, está lá, e não consegue aumentar o preço. Eu conheço gente em Brasília, que por causa que lá sempre tem licitação, ela acabou deixando o preço dela na margem da licitação para facilitar as coisas, né? Então, é uma coisa que a gente tem que conversar com cada um, e a gente vai ter uma pessoa que vai ajudar as pessoas a precificar as coisas, né? Por exemplo, os chineses deixam muito baratas as coisas, né? Conseguem fazer uma coisa num preço baratíssimo. E tem os alemães vão fazer o mesmo produto e não conseguem fazer naquele preço. E eu não sei se a qualidade é tão diferente, que às vezes até se discute isso, né? A gente tem que começar a repensar essa coisa de aprender a precificar, aprender qual é a nossa realidade. Eu já vi palestrante falando, eu cobro 15 mil, não cobro mais do que 15 mil, porque eu acho que é justo para o meu país, é um preço justo para o meu país. Eu não acho que é um preço justo cobrar 45 mil a palestra. Assim, também você pode escolher isso, né? Se você conseguir cobrar 15 mil, e você poderia até cobrar mais, mas você não quer porque você acha que não é justo para o seu país. Então, assim, tem tantos fatores para você falar de preço, né? Como para você falar como é que vai ser a sua palestra. Eu já falei uma coisa importante. O mais importante é você criar a sua marca, o seu jeito. A palestra, assim, quanto mais você complica a palestra, mais difícil é de vender. O que é mais complicar a palestra? Eu preciso disso, eu preciso de uma luz, eu preciso de um trapézio, eu preciso de um chão que abre e fecha, eu preciso de não sei o quê, eu preciso de um bombeiro lá. Quer dizer, quanto mais você complicar as coisas, é mais difícil você vender a palestra. Quer dizer, tem que ser uma coisa prática, fácil, que você possa... É interessante, porque quando eu comecei a dar palestra, também a gente tem milhões de ideias, a gente acha que as ideias, quanto mais a gente inventa, vai ser melhor. Daí eu levava 2 malas para fazer uma palestra, porque eu levava umas fantasias para ajudar as pessoas a se trocar, enfim, criava um monte de coisa, eu sou muito prática. Mas você vai completando, você vê que não é isso que vai fazer a palestra ter efeito, o efeito que você quer. Não é por isso que o cara vai te contratar. Então você começa a aprender. Então são esses atalhos, que eu chamo de atalhos, para chegar lá, que eu vou poder passar, a gente vai poder conversar, a gente vai poder sentir, porque a gente tem que experienciar. Se eu falar para vocês, sabe o que vai acontecer? Vai entrar por um ouvido e sair para o outro. Mas quando a gente experiencia, quando a gente vive, é diferente, aquilo fica, né? O Confúcio diz o seguinte, tudo que eu escuto, eu esqueço, tudo que eu vejo, eu lembro, mas tudo que eu faço, eu aprendo. É um trabalho de vivência, de viver, de fazer junto, de experimentar junto, de sentir junto. Daí, quando a gente dói na carne, quando a gente sente, daí a gente aprende a fazer. Tem mais pergunta? A Elândia da Silva, ela está perguntando como escolher um nicho de mercado para atuar como palestrante, quando ainda não se tem uma área específica, não se tem um produto. Então, é interessante, assim, sabe quando eu estava conversando ontem com uma menina de 37 anos de idade, que ela está sem sono, ela não sabe o que vai fazer na vida dela. Já fez vários cursos, já tem várias faculdades, está desempregada atualmente, e não sabe no que investir, não sabe o que procurar, não sabe o que fazer e quer ganhar dinheiro. Eu acho que esse é um grande problema. Quando você está fazendo as coisas por dinheiro, não funciona. O sucesso é de dentro para fora e não de fora para dentro. Se não tiver uma relevância, se não tiver um sentido de vida, se não tiver um objetivo, se não tiver a ver com a sua alma, com a sua essência, não funciona. Você não vai ter nem força, nem garra para fazer. Então, a coisa não é saber qual o nicho que está aqui, qual o nicho do mercado que eu vou fazer, qual o nicho que está mais fácil, qual o nicho que ganha mais dinheiro. Não é isso. É saber o que você tem competência, o que você tem talento, o que você tem história para contar. Eu hoje fui assistir alguns palestrantes apresentando palestras e participei de uma bancada. E foi uma coisa muito interessante, né? Porque chega um, dá uma aula, isso não é palestra.
Aula na palestra. Chega o outro e começa a falar assim, não, porque a minha amiga aconteceu isso com ela. O meu amigo aconteceu isso, começa a contar da vida dos outros, mas não conta a história dele. E daí chega o outro, começa a passar um conteúdo a partir da sua história, da sua vivência, da sua paixão. O cara é veterinário, ele fez toda uma palestra baseada no amor nos animais, mas com tanto sentido, com tanta graça, com tanta profundidade, que ele pode adaptar aquela palestra para qualquer mercado, para líderes, para pessoas da CIPAT, para pessoas de vendas, para pessoas da parte de criação, para diversos segmentos. Então, o importante é você ter conhecimento das coisas, do mercado que você quer atingir. Quanto mais conhecimento você tem, mais você pode adequar o seu produto àquilo. Você não é palestrante, se você é um palestrante técnico, é uma coisa. Um palestrante técnico é um palestrante técnico. Um palestrante, que todo palestrante tem que ser um palestrante motivacional, e que ele vai lá para ajudar a empresa a vender aquela ideia, a aprofundar aquela ideia, porque muitas vezes ele usa os próprios diretores da empresa, o próprio pessoal da empresa, para fazer a parte do que é a parte que precisa, não é o cara que vem de fora, o cara que vem de fora, ele é uma luz, ele é alguém que vem para mexer, para tirar da zona de conforto, até para falar assim, o presidente fala, e você acaba falando a mesma coisa que o presidente fala com outra linguagem, mas você está alimentando e fortalecendo. Sabe quando que diz que, como é que é a galinha do... Não, como é que é o papo do vizinho é sempre melhor? Como é que é? A galinha do vizinho é sempre mais gorda, né? Então, assim, às vezes a gente está falando para os nossos filhos as coisas, e os filhos não... Daí vem uma tia e fala a mesma coisa que você está falando. Ah, mas a tia tem razão. E você falava que eles não escutam, a mesma coisa acontece na empresa. Então, o palestrante é aquele cara que vem confirmar um monte de verdades que todo mundo já está falando, porque a gente não fala grandes novidades, não. A gente fala de um jeito diferente, um jeito que toca. Talvez porque a gente tenha um conhecimento mais profundo, por exemplo, eu adoro muito o Cortella. O Cortella tem um conhecimento de filosofia tão fantástico, mas é um cara que conta muito causos da vida dele, da história dele, que ele veio do interior, da experiência dele, e junta. Então, hoje o palestrante tem que ser um pouco stand-up. Eu não acredito em palestrante que não seja stand-up. E o que é stand-up, meu amor? Vamos entender o que é stand-up? Stand-up é aquela pessoa que, através da sua história, da sua vivência, ela passa uma mensagem. O stand-up comedy, quando o cara usa o acontecimento do dia dele, da vida dele, da história dele, para piada, que é piada, só para rir. O palestrante que faz stand-up, ele está usando a própria história, para quê? Para passar uma mensagem. Tem um cara que é um grande palestrante no mercado, se você nunca assistiu uma palestra dele, assista, deve ter um monte na internet, que é o Max Gehring, maravilhoso o Max Gehring. Max Gehring, está há anos no mercado, quase que começou comigo, não começou mais ou menos na mesma época. Só que ele era presidente de empresa, eu contei a história que ele era presidente de empresa. Ele é genial, gente, ele é do interior, nasceu no interior, tem história para contar. Aquele cara que tem prosa, sabe? Olha, uma graça aí. Então, quando você assiste uma palestra dele, ele fala de coisas profundas, como um gestor, como um presidente de empresa, mas contando os casos e podendo passar o conteúdo através disso. Isso é fantástico. Quer dizer, ninguém pode dar uma palestra, você vai ver onde ela dá uma palestra. Não, o Max Gehring contou, porque a avó dele, não sei o que lá, daí, não, você não vai dar uma palestra com a história do outro. Né? E nem colocar a história de outro com o seu nome, porque você não foi presidente de empresa, você não viveu isso. Então, é importante você ter as suas histórias, as suas experiências, ter conhecimento do que você quer passar, profundo do que você quer passar. E hoje você vai falar para quem nas palestras? Para a gente. E qual que é a maior dificuldade das empresas? Gente. E qual que é a maior dificuldade nesse planeta hoje? Ser gente. Gente inteira, de verdade. Todo palestrante deve fazer terapia, deve fazer coaching, deve se tratar, deve meditar. Quanto melhor você está, quanto mais tratado você está, quanto mais equilibrado você está, melhor vai ser sua palestra. Você não pode deixar, sabe, beber antes da palestra, comer uma feijoada antes da palestra. Você não pode não ter uma vida saudável. Não pode. Não pode. Só porque não tem química, não funciona. E isso passa na sua atitude, no seu comportamento, quando você está lá no palco. Passa, porque é um conjunto, é um conjunto. Não dá para fingir, não é teatro. Ser palestrante não é interpretação, não é teatro. Ser palestrante tem que ficar. A palestra é um espaço de tempo, onde você vai encher a sua alma. Daí é mágico. Leila, eu creio que o que a Gislene Lepausa Taide colocou aqui vai ao encontro do que você acabou de falar. Ela diz assim: Leila, amei seu manifesto de vida de um palestrante e me identifiquei principalmente com um trecho abaixo e gostaria muito que você comentasse a respeito. Eu vou ler o trechinho que ela colocou. Um palestrante deve ter amigos que elevem seu espírito. Um palestrante deve entender o silêncio. Um palestrante deve dar tempo para períodos de solidão. Um palestrante deve evitar a poluição do seu próprio conteúdo. Um palestrante deve evitar de se apaixonar por outro palestrante.
É muito interessante porque ser palestrante não é fácil. Porque a gente não está acostumado com isso, né? Com sucesso e com... Porque não é bem sucesso, cada palestra é um sucesso. Você vai falar, as pessoas estão lá, elas se encantam com você, né? E eu falo assim, que é uma coisa do diabo, né? Porque quando termina a palestra, se foi boa, se foi ruim, vocês até nem sentiu que foi tão boa, mas o público é tão generoso, eu não sei, deve ser alguma coisa, deve ser uma tentação, sabe? Acho que Deus manda para tentar a gente, né? Daí você vai dar palestra, daí vem aquela pessoa e fala assim, nossa, você mudou minha vida, nossa, você falou tudo isso. E daí você vai achando que você é o máximo, que você é o máximo. Não acredita, não acredita. Você só deve acreditar que você é o máximo se estão te contratando. Se te pagam para você fazer outra palestra, para você ver se você está na carreira. Ser palestrante profissional, a gente tem que começar a pensar nisso seriamente. E não se envaidecer com qualquer pessoa que está carente e que você vai lá, você a gente é quase um pastor. É uma coisa, assim, é uma coisa tão interessante, como se você fosse médico, e eu me apaixonasse pelo médico. Quando a gente está com uma necessidade, o médico está falando, a gente se encanta. Todo mundo se encanta com o palestrante, ele está numa posição que parece que ele sabe tudo. Às vezes o cara nem escutou direito o que você falou, mas ele está imaginando, porque eu falo o que eu quero, eu escuto o que quer. Né? Quando eu conto no meu divórcio na palestra, a pessoa fala assim, nossa, então a gente tem que largar o marido? Mas eu conto para dar um exemplo, que não tem nada a ver com largar o marido, e eu falo o que eu quero, a pessoa escuta o que ela quer. Então, você tem que ter muito cuidado para você não ficar inflando o seu ego, e ter o pé no chão, ser mais realista. Por isso que é importante o silêncio. Por isso que é importante o silêncio. E esse silêncio dessas vozes, que até mesmo a gente fica falando, a gente é muito carente, né? Palestrante adora aplauso, adora elogio. Você está preocupado com a expectativa do outro. Se você tiver em conexão com a sua alma, você não vai se preocupar, cada vez se preocupar menos com a expectativa do outro. Aconteceu uma coisa muito interessante comigo uma vez. Eu estava dando a palestra, lógico, a gente fica preocupada, a gente quer que todo mundo esteja rindo, esteja te aplaudindo, você tem que perceber um feedback, né? E é interessante esse exercício da palestra online, é isso, porque eu não sei qual é o feedback, eu não sei se estão rindo ou não estão rindo, se estão gostando ou não estão gostando, qual que é a crítica, ou se estou falando demais, um levanta, vai lá e volta, fala para a filha, olha aí, vê o que ela está falando, que daqui a pouco eu volto aí. Mas eu não sei o que está acontecendo. Né? Eu estava dando uma palestra, tinha um senhor, que todo mundo ria, todo mundo aplaudia, esse homem só ficava assim, a palestra inteira. E é engraçado que pode ter 300 pessoas junto com você, e se tiver um que está assim, pois a gente é terrível, nosso ego é muito doido. Pois ele fica fixado nessa pessoa, e essa pessoa começa a dizer, ele não está gostando do que está acontecendo, e você fica fazendo palestra para esta pessoa. Olha que infantilidade, que coisa mais pobre. Você que terminou a palestra, todo mundo veio me beijar, me abraçar, todo mundo não, algumas pessoas. E esse cara veio e ficou na fila no último lugar. Eu falei, gente, o cara vai me xingar. Se ele não gostou da palestra, por que ele não foi embora? Ficou até o fim. Ainda agora tá aí lá no fim, que é na minha cabeça, né? Eu tô atendendo as pessoas, mas você tá na sua cabeça aqui, né? Porque a gente é assim mesmo, que problema, né? Tem que aprender a se desligar disso. Quando o cara chegou, ele foi o último que chegou, ele falou assim, olha, eu queria falar uma coisa para você. Você foi falando e foi caindo ficha, foi caindo ficha, foi caindo ficha. Eu acho que foi a pessoa que mais aproveitou a palestra. Porque eu toquei nele a palestra inteira e ele foi tendo insights e revendo a vida toda dele lá em relação ao que eu estava falando como referência, né? Isso é muito interessante de a gente ver, de a gente observar. Então, sai do seu ego, exercite, meditar é uma coisa muito importante, eu já falei, se tratar é uma coisa muito importante, e esse silêncio interior. Eu acho que a pior coisa é palestrante, sair com palestrante. Você segue com palestrante? Vai já estar com palestrante. Tem alguns palestrantes que sabem respeitar e entram, mas tem palestrante, gente, que fica palestrando para outro palestrante, num jantar, que o cara não se manca. Então, assim, a gente tem que saber o que é silêncio, hora de falar, hora de não falar, hora de escutar, né? Porque, assim, toda hora que você tem que ficar falando, né? Tem hora que você tem que aprender a escutar. Isso é muito importante. Agora vamos falar de não se apaixonar por outro palestrante. Eu acho que quando você tem uma carreira, né, que é uma carreira individual, ser palestrante, que é uma carreira de sucesso, uma carreira de ego, né, uma carreira que você tem que aprender a lidar com isso, os dois têm isso, né? E quando duas pessoas poderosas como essa, que têm o mesmo tipo de talento, o mesmo tipo de vontade, de sonho, né? É uma coisa fantástica, porque um potencializa o outro, que é uma coisa fantástica. Só que essa potência, nada que tem uma potência muito grande pode durar muito. E tem uma hora que começa a haver uma competição inconsciente, não é consciente, não, é inconsciente. É só você observar o que acontece à sua volta, com cantores, com outros sócios, né, que têm o mesmo sonho, sonharam, fizeram, chega uma hora que tem que dividir, que tem que separar. Se eles têm maturidade, eles vão se separar como adultos, vendo que já deu. Eu tive um relacionamento desse tipo e foi muito interessante quando eu me separei, porque eu tive um grande insight.
Eu entendi. E te fiz uma frase. Eu aprendi, você aprendeu e nós nos desprendemos. Então, relacionamento para mim é isso. É um encontro para a gente aprender. Enquanto a gente está aprendendo, é importante estar junto. Quando parou de aprender, se separa. Mas como é um palestrante poderoso, tem uma intensidade muito grande, é uma coisa que eu, na minha experiência e na minha observação, e no meu conhecimento, eu acho que é difícil de manter essa intensidade junta, e eu acho que tem uma troca muito boa. Se você quiser arriscar, arrisca, mas sabendo que tem um tempo, né? Um tempo que é diferente quando você encontra um outro companheiro que tem um equilíbrio diferente, uma troca diferente. Mas, enfim, essa é a minha opinião. E não só minha, hein? A Marina Abramovic viveu uma experiência mais ou menos assim, e eu digo até, parafraseando Marina Abramovic, que é uma grande artista performática, e que teve uma história, assim, muito interessante, que vale a pena você saber para você... Gente, o que eu falo não é lei, é a minha experiência, é a minha história, tá bom? Ô Leila, para quem quiser ter acesso ao manifesto do palestrante, tem no link nos comentários, a equipe colocou. Ah, tá. Se você não viu o manifesto da vida de um palestrante, está nos links do comentário. Olha, a Carla diz assim, sabemos que as palestras, assim como os livros, precisam de um bom título. Com relação à definição do melhor título, você tem alguma dica? E a segunda pergunta, você acredita que a marca pessoal de um palestrante é mais forte que o título da palestra? Eu acho que a marca pessoal do palestrante é mais forte que o título da palestra. Eu acho que o mercado compra o palestrante e não a palestra. Eu não tenho título de palestra. Tem alguns que a gente tem que ter, no meu site você entra, tem assim, menu de palestra e tal. Mas é engraçado. Eu acho que assim, você tem que ter bons livros, e os seus livros podem dar nome a uma palestra. Isso é muito interessante, né? Então, quando você faz um livro, tem um nome bacana, um nome tal, porque isso pode dar nome à palestra. Mas, geralmente, quando eu faço um briefing para uma empresa, a empresa pergunta qual é o nome da palestra, eu converso com a empresa e eu quero pôr um nome, que é o nome do evento, que é um nome que tem a ver com o que eles estão fazendo. Eu adapto o nome, procuro buscar um nome junto com eles, e até só que não, você pode pôr o nome que você quiser, porque eu já entendi qual é o conteúdo, eu vou falar desse conteúdo dentro desse nome. Qual que é o nome que você acha que você chama mais? Então, eu discuto o nome da palestra com o contratante. Por isso que eu não acho por que as palestrantes novos eles ficam tão preocupados com o nome da palestra. E mesmo porque você não vai patentear um nome de palestra. Se você tiver um nome de palestra, o outro der esse mesmo nome, não, mas esse nome foi eu que inventei. Pô, morra, né? Pelo amor de Deus, eu inventei o nome da palestra, a palestra é minha. Não existe isso. Você tem que ter uma palestra diferenciada que seja você. E que daí o nome é muito relativo, não importa se pode dar o nome que o outro deu, que não deu, não importa, eu nem sei que o nome que eu estou aparecendo na palestra dele, porque é uma conversa entre você e o seu contratante, daí você vai colocar o nome que é mais adequado para aquele público naquela hora. Se você está dando palestra num evento aberto, assim, acho que você tem que ser um pouco mais estratégico nos nomes da sua palestra, mas mesmo assim, sabe o que eu faço? Eu discuto com o contratante, com o cara que está fazendo o evento aberto, porque eu acho que é uma coisa inteligente de se fazer. Se eu estiver lançando um livro, daí pode ser que eu queira usar o nome do livro, porque eu vou estar vendendo o livro lá fora, então é uma questão de querer aproveitar isso. Mas assim, não fique atrás do nome da palestra, não é isso que vai fazer você ser um palestrante. O que vai fazer você ser um palestrante é você ter um conteúdo, ter uma marca que as pessoas querem estar perto de você. Sabe qual é o palestrante, um dos palestrantes hoje no mercado, que está sendo mais procurado, que não tem agenda, que está poderoso? Cortella. Sabe o que você vai fazer hoje? Depois que você terminar aqui o nosso encontro, vai lá no YouTube e começa a ver as palestras do Cortella, do que ele fala, como é que ele fala, como é que não é. A pessoa quer o Cortella. E daí fala assim, Cortella, vem falar de mulher aqui. Cortella, vem falar de criança aqui. Cortella, vem falar de desemprego aqui. Cortella, vem falar de falta de água aqui, de racionamento de água aqui. Cortella, vem falar da Zika, que é Zika, que chama esse vídeo. Vem falar da Zika. Quer dizer, porque o Cortella tem um tipo de conhecimento que os caras querem ver a opinião do Cortella sobre aquele tema. Na minha empresa, na minha história, até eu quero Cortella na minha casa. Tá entendendo? Captou? Então, não é o nome da palestra, é você. Mas, eu já falei, que a gente tem que saber o que a gente quer nessa vida. O Cortella trabalha pra caramba. Trabalha pra caramba. Você tem que saber como é que está a sua vida, o que você quer fazer, como é que você quer, que qualidade de vida que você quer ter, como é que você quer fazer a sua vida. Eu dou 120 palestras por ano, é a média de palestras que eu dou. Não me escolha. Não me escolha. Você, às vezes, tem uma festa de casamento, eu não vou. Porque eu falo assim, se eu tiver livre, eu vou. Se eu não tiver, porque, como eu dedico a minha carreira, se tem um casamento
e eu falo que eu vou no casamento, eu tenho que fechar minha agenda, né? Então, dependendo do que, se for o casamento da minha filha, eu vou. Mas se for um outro casamento, eu tenho que ver, porque se começar em todo casamento, começar em tudo, eu não tenho dia, não é sábado, não é domingo, não é terça, não é quarta, não é dia da Páscoa, não é... Palestra é palestra, você não imagina o dia que eles chamam você para fazer palestra. Então, você tem que estar disponível no mercado. Se você vive disso, eu só vivo de palestra. Então, tudo tem um preço, tem uma escolha. Né? A gente tem que saber como é que vai fazer. Eu não sei se hoje em dia, por exemplo, eu acho que hoje o Cortella vive de palestra. Eu acho que o Cortella também vive só de palestra. Tem muita gente que vive só de palestra. Mas começando hoje com a carreira, a gente vai conversar. Eu não sei se dá para você largar tudo. Eu acho que para você começar com uma carreira de palestrante, só palestrante, eu digo assim, tem que ter banha para queimar, né? Você tem que ter uma estrutura, uma gordura para você poder bancar tudo isso. É uma forma de eu passar o meu mapa mental, o meu mindset para as pessoas, toda a minha experiência de como é que eu fiz toda essa história na minha vida. E também é um exercício entre as próprias pessoas, porque as próprias pessoas vão poder, junto comigo, com a minha orientação, mostrando os traços, mostrando, como eu falei que eu sou uma cartógrafa agora, eu vou mostrar os atalhos. Vai ter muita coisa que eu acho importante e necessária para ser um palestrante, mas nós vamos estar formando um grupo de força, vamos fazer muita coisa em conjunto e para poder nos fortalecer. Eu estava até conversando agora com a Madá, que depois você vai conhecer a Madá, eu estava falando que pode surgir muitas coisas desse grupo. Que algumas coisas eu tenho ideia, algumas coisas eu não tenho ideia, mas agora eu estava até pensando numa, porque assim, a dificuldade de você ser palestrante hoje no mercado. Quando eu comecei como palestrante, eu sempre tive uma assessora de imprensa, eu sempre tive uma pessoa que me vendia, eu sempre acabava tendo 2 ou 3 pessoas trabalhando comigo. Hoje eu tenho 5 pessoas trabalhando comigo. Nem todo mundo tem equipe, mas isso tem um investimento. É como eu acredito, como funciona e como eu acho que funcionam as coisas. Mas aí você vai começar uma carreira, como é que você vai poder ter toda essa estrutura? Então, eu estava até pensando, a gente pode fazer pequenas cooperativas, pegar 3 palestrantes, 5 palestrantes, que possam se juntar e a gente ver como é que a gente pode capitalizar isso, como é que a gente pode formar um grupo de força ali que pode se alinhar tal, então a gente pode fazer um grande grupo. Então, tem algumas coisas que vão acontecer durante o processo que eu quero estar lá para estar ajudando isso, amadrinhando isso, como é que diz? Como é que quando a gente assina embaixo? Assinando embaixo, validando isso, entende? Vão ser 7 encontros. Esses encontros são muito fortes, muito profundos. Nós estamos querendo um grupo de 30 pessoas, de 30 mulheres. E essas 30 mulheres, elas devem, pelo menos, querer ser palestrante. E já tem um certo talento de palestrante, já ter falado, porque você nunca falou em público. Se ela nem sabe o que é carreira de palestrante, é meio difícil. É como você assistir uma palestra em inglês, se você não sabe quase nada de inglês, você não vai entender nada. Quanto mais você sabe de inglês, mais você vai aproveitar. Quer dizer, quanto mais você estiver dentro da sua carreira, sabendo o que você vai aproveitar mais, porque o que eu for falar, você já teve experiência, se não teve, você vê a sua necessidade, você vai ter um aproveitamento maior do que uma pessoa que nem está entendendo direito. Eu achei que era interessante de fazer uma entrevista, de fazer um questionário, de fazer um monte de coisa, e daí eu vi que isso estava só complicando um pouco, né? Porque as pessoas, elas queriam, daí não sabiam como resolver a situação. Porque você vai ver uma coisa? Se você é palestrante, se você quer ser palestrante, se você está entendendo o que eu estou falando aqui agora, eu vou repetir. Se você vai ser uma palestra em inglês, se não sabe nada de inglês, você vai aproveitar muito pouco. Se sabe um pouquinho, como você vai ver 7 vezes, 7 reuniões, e aquilo vai aprofundando, você vai aproveitando mais. Mas se você já tem uma experiência maior, você vai aproveitar muito mais. Quanto mais experiência, vivência você tiver, mais você vai aproveitar. Ah, Leila, mas eu quero ser palestrante, mas eu não sou palestrante, eu só dou aula. Eu dou aula, mas é uma coisa que eu gostaria no futuro. É interessante, porque dar aula já é um processo, você já fala, você já enfrenta público, você já faz alguma coisa. Então, é alguma coisa que você vai enriquecer, que vai ser uma coisa de um grande proveito. Mas cada um vai aproveitar do seu jeito, gente. Não dá para mim falar que todo mundo vai aproveitar igual, porque cada pessoa é uma pessoa. Eu sempre falo o que eu falo, eu quero, eu escuto o que ele quer. Eu vou dar aqui elementos que são elementos muito importantes para você, que eu acredito, para você ser um palestrante hoje aqui no mercado. Eu falei da Marlene Matos, né? Eu vou ensinar você a ser a sua própria Marlene Matos. Isso é o grande diferencial. Isso é o grande diferencial. Porque ninguém pode ser palestrante se não soubesse vender. Agora, nós vamos aprender a ser palestrante e não dar palestra. Eu não vou ensinar a dar palestra. Vou repetir. Eu não vou ensinar a dar palestra. Tem outras coisas no mercado, outros cursos que ensinam a dar palestra. Eu não vou ensinar a dar palestra. Mas você vai aprender uma coisa comigo. O último dia do meu vou te dar 5 minutos. Sabe o que é 5 minutos? 5 minutos.
para você encher esse minuto, esses 5 minutos com a sua alma e descobrir a sua marca e descobrir a sua essência. O que é ser um palestrante? A partir da essência, da voz interior. Menina, você tem que ser meio paranormal para ser palestrante. Sabe por quê? Você sabe tudo. Só que você vai chegar numa empresa, o cara vem com uma história e fala, gente, mas o que é essa história? E aí, sabe que você não pode falar para o cara, não sei, não estou entendendo. Não pode falar, como é que você vai lá? O cara te contratou, não sei, não. Você tem que dar, então, tá inteira lá, entrar dentro da história do outro, começar a fazer perguntas, para poder cada vez captar melhor o que essa pessoa está querendo de você. Às vezes até chego a perguntar, o que você está esperando que eu faça? O que você está esperando, depois da palestra, o que vai acontecer? É muito importante você brifar, você saber o que o cara quer de você. Mas mais importante é você saber o que você tem para dar. Nós vamos aprender o que nós temos para dar. Não é sacanagem, não. Eu sei que você sabe dar, não é esse dar que eu quero, não. É um outro dar. E esse que sei para dar não está nos seus títulos de pós-graduação, não está nos seus cursos. Eu vejo tanto palestrante chamando para dizer, não, porque eu me preparei tanto que eu fiz curso disso, e não deslancha no mercado. Eu acho que um currículo bom é importante, mas não é o currículo bom que faz você um grande palestrante. Tem gente que não tem currículo e é um grande palestrante. Está entendendo? Está percebendo? Eu vou ensinar a ser palestrante e não a dar palestra. Eu vou estar lá inteira. Eu vou estar nua. E eu quero você nua lá comigo. Por isso nós vamos estar entre mulheres. É um exercício de humildade. É um exercício de generosidade. É um exercício de união. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Quando a pessoa fala assim, mas eu vou fazer o mastermind, mas eu não quero que mais ninguém faça aqui de perto de mim, porque senão vai concorrer comigo. Eu quero que todo mundo seja palestrante. Se todo mundo puder soltar a voz, soltar esse talento, puder melhorar o planeta, gente, imaginou onde a gente vai chegar? Quantos milhões de pessoas tem no Brasil? Quantos milhões de pessoas tem no mundo? Aí você que sabe falar outros idiomas, olha que riqueza maior ainda. Você pode falar no Brasil, você pode falar para quem fala espanhol, você pode falar em russo, você pode falar em japonês, eu não sei que idioma você fala, mas o mundo está aí para você poder se doar, se abrir essa luz que você tem e iluminar tudo. Hoje eu vou contar uma coisa para vocês, eles não queriam que eu contasse, mas eu vou contar, porque eles são chatos, sabe, ficam me controlando, eu não ligo muito, eu falo o que eu quero. Tá me escutando direitinho? Eu consegui pra gente aqui, vou sortear, eu consegui um. Eu vou ver se eu consigo mais, né? Porque eu tenho muitos amigos, a gente também tem que aproveitar as amizades. Mas eu consegui um, que nós vamos sortear entre as 30 pessoas, depois lá no curso mesmo, eu vou sortear. Vamos dar um intercâmbio. Gente, é muito importante a gente experimentar, a gente fazer intercâmbio, a gente ir para outros países, para outras experiências. Porque quanto mais experiência a gente tem como ser humano, nossa, mais que a gente fica na palestra. Então, eu consegui um intercâmbio em Malta. Sabe onde é Malta? Malta é uma ilha que fica no Pacífico, é maravilhosa. Ela foi colonizada pelos ingleses. Lá se fala italiano, inglês e maltês. E daí eu consegui ir lá para você, para uma de vocês, me fazer um intercâmbio lá, para aprender inglês durante um mês lá. Eu fui lá, fiquei um mês lá em Malta, para melhorar o meu inglês. Eu não dou palestra em inglês, porque eu acho que o meu inglês não é inglês. De graça eu dou. Se eu der uma palestra de graça em inglês, eu dou. Mas profissionalmente eu não dou uma palestra em inglês, porque eu acho que o meu inglês não é um inglês para dar uma palestra profissional. Mas eu estou investindo, porque eu ainda quero dar palestra profissional em inglês. Então, estou insistindo um pouco nisso, né? Mas precisa de tempo, precisa de tal. Mas é interessante. Quem tem mais idiomas, você tem muito mais chance. O mundo hoje está aberto para isso. Sabe que nos Estados Unidos eles adoram palestrantes brasileiros? Tem um diferencial. O Christian está morando lá e falou que está fazendo sucesso vários. Então, gente, você vai ligar porque o outro quer, todo mundo quer e é ótimo, e cada um é diferente, cada um é a sua história. É isso que vamos fazer, é somar e entender que para eu ter sucesso, você não precisa não ter sucesso. Para eu ser rica, você não precisa ser pobre. Nós estamos num mundo que todo mundo é, eu e você vamos fazer a diferença nesse negócio. Nós vamos somar, esse é o mundo do E, da riqueza. O mundo da pobreza é ou
ou eu ou você vai se dar bem nesse negócio. Não. Eu e vocês todas vamos nos dar bem nesse negócio. A Vanusa quer falar, ela está insistindo aqui. Fala, Vanusa. É para mim falar, Kitty, né? Vocês vão lá no site, e no site está toda a programação lá, né? Está toda a programação. Eu não contei tudo, só porque eu gosto de fazer certas surpresas, porque, gente, você vai se surpreender, porque comigo, você acha que não vai se surpreender? Se na palestra vai se surpreender, imagine num 8 horas comigo durante esse tempo todo. Tem uma coisa bacana, que todo dia, no final do dia, nós vamos fazer um coach coletivo. E esse coach coletivo é quase que individual, sabe? Nós vamos fazer algumas experiências individuais, algumas experiências juntas, fazer um negócio bem bacana, porque a gente vai fazer todo o processo durante o dia, bem intensivo, bem vivencial, e no final do dia a gente vê o que isso tem de proveito para a gente. Você vai ter um caderninho que você vai receber, que você vai anotando tudo que você aprendeu naquele dia, na hora desse coach, avaliando o que você tem, o que você não tem, o que precisa se desenvolver, o que você precisa desenvolver, daquilo que você viu aquele dia. O que eu já tenho? O que eu não tenho? O que eu preciso desenvolver? O que eu preciso fazer? Porque quando chegar no final, você vai criar um plano de carreira para você, para a sua carreira como palestrante, mas a partir de tudo que você foi vendo durante o curso. Então, você vai estar anotando, e eu vou te coachando, te ajudando a você ver isso. E no coach, de você começar o quê? Perceber quais são os caminhos, quais são as possibilidades. Bacana também, né? Porque a maioria das pessoas são coach. E o palestrante, mesmo que ele não fez curso de coach, ele tem que aprender a ser coach. Então, nós vamos trabalhar um pouco com essa coisa do coach, ok? Bom, nós vamos falar de marketing pessoal, nós vamos falar de como fazer um briefing, que isso é uma coisa muito importante. Nós vamos falar... O que mais que eu tenho que falar aqui, Vanusa, que você quer que eu fale tanto? As 10 primeiras vão saber o que é briefing pessoalmente. Tá bom. Olha outro presente que eu vou dar para você. As 10 primeiras... as 10 primeiras que se inscreverem hoje, aqui embaixo tem um botão, que se vocês quiserem se inscrever agora já, é só você clicar lá e se inscrever já. As 10 primeiras que se inscreverem, olha o que vai acontecer. Você vai viajar um dia comigo, eu pago a sua viagem, você vai comigo, eu vou ficar num quarto do hotel, você vai ficar no outro quarto do hotel, e nós vamos lá junto, atender o cliente, vai perguntar o briefing do cliente, daí você vê como é que eu vou dar palestra para o cliente, depois que eu fui briefada por o cliente, para você perceber qual é o pulo do gato, você vai passar por todo esse momento, um dia comigo, gente, no avião, carregando mala, descendo do avião, atendendo o cliente, comendo, percebendo o que é essa vida. Então, as 10 primeiras que se inscreverem hoje aqui, nós vamos vai estar podendo fazer essa história, tá bom? Você tem mais pergunta? O que mais que eu tenho que falar aqui? Gente, tem um dia bom lá que nós vamos falar os bastidores da vida da palestrante, né? Da palestrante mulher, né? Nós temos que contar os nossos bastidores. É muito interessante, sabe? Na época eu pensei em usar peruca, porque você está linda e maravilhosa todo dia, às vezes não é fácil, viu? Nós vamos falar dos bastidores da vida da palestrante, né? Porque aqui não é do palestrante, é da palestrante. Outra coisa bacana que a gente vai discutir bastante, que é essa coisa de como conciliar a vida pessoal e profissional. E assim, no aspecto feminino, né? E como a gente pode rever a carreira da gente nesse aspecto, de acordo com o momento que a gente está, e não sentir culpa, né? E estar claro em relação a isso, e ficar tranquilo em relação a isso. Tem muita gente que é palestrante, daí engravidou, tem um neném, e fica se cobrando, e fica achando que não vai matar no mercado. Gente, dá tempo para tudo, sabe? Não se desespera. Tem várias maneiras de poder fazer, ainda mais hoje com a internet, tem várias possibilidades de você se manter no mercado, de você manter a sua marca, de você manter a sua história. Tudo isso a gente vai conversar. Hoje tem muito mais estratégias do que tinha na minha época. E se eu fiz o que eu fiz com um pouquinho de coisa que tinha, imagine você agora com todas essas possibilidades. E que essas possibilidades hoje são mais baratas, porque antes a gente tinha que pagar tudo. Hoje tem um monte de coisa que a gente pode fazer a gente mesmo. Então, por favor, né? Não vamos reclamar, vamos aprender e vai ser maravilhoso. É que eu não posso contar tudo, mas tem uma coisa que nós vamos fazer lá, porque nós vamos fazer práticas, sabe? Nós vamos fazer práticas de como a gente colocar um vídeo no YouTube e fazer esse vídeo bombar no YouTube. Nós vamos fazer isso juntas, nós vamos fazer um sucesso, né? E nós vamos estar juntas, né? Nós vamos até ser marketeada juntas, nós vamos estar a minha cara quanto todas vocês, com as clientes que vão estar lá comigo. Vamos, fala alguma coisa aí. Técnicas de stand-up. Tá. Eu falei para vocês que hoje todo palestrante tem que ser stand-up, né? Então, nós vamos aprender técnicas de stand-up, tá bem bacana essa parte. Nós vamos aprender clown, todo palestrante tem que ter humor, se não tiver humor não funciona. Mas vamos buscar o seu humor, né? Não é ser palhaço, cada um buscar o seu humor, do seu jeito lá dentro. Então, nós vamos ter um trabalho de clown, tá bem bacana também. Nós vamos ter uma coisa que chama palestras cegas, né? Nós vamos ter um trabalho aí, que eu não posso contar tudo, mas eu quero provocar você, porque eu quero que você veja muito mais do que você vê com seus próprios olhos.
Espero que você vai mais fundo, né? Improvisar. É muito interessante a gente aprender a improvisar, porque o improviso é uma coisa que está na vida do palestrante, né? Às vezes você chega, não tem microfone, você veio tudo com seus slides preparados, daí na hora não dá para passar slides, você está chegando num lugar e a sua palestra era de 1h30, daí te passam para 30 minutos, você fica nervosa, fica pé da vida e não sabe mais da palestra, né? Então, quando te passa para 5 minutos, né, você só tem que dar graça, eles te pagam, mas só vai dar 5 minutos. Então, quer dizer, como é que a gente pode, uma coisa que a gente se preparou, se dedicou, não se sentir frustrado e fazer um papel bacana em 30 minutos? Como pode acontecer o contrário, né? Chegar lá para dar uma palestra de 1 hora, o cara fala assim, olha, tem 2 horas. Como é que a gente faz para a gente se reinventar, para a gente improvisar, né? A gente vai falar um pouquinho de como a gente dá entrevista, de como a gente se porta nesses lugares, de como em 1 minuto eu vendo meu produto, vendo meu negócio e me faço presente, né? E como eu não, para me fazer presente, eu não tenho que chamar toda a atenção de um jantar de 20 pessoas e ficar só eu falando. É chato um palestrante desse, né? Então, você tem que saber falar, dar o seu recado, voltar num lugar, dar licença para o outro e perder quando você fala de novo. Isso é bem bacana, né? Você é um palestrante que tem consciência, né? Eu queria uma coisa legal, né, que você já me conhece há muito tempo, pode que você já viu. Primeiro é o seguinte, quando eu tenho que falar que eu sou palestrante em 1 minuto, a primeira coisa que eu falo é que no mercado me chamam de Viagra empresarial. Só isso que ela já fala, é? Bom, o cara já fica imaginando o que é Viagra empresarial. Daí eu falo, no Japão, na Espanha me chamam de tsunami energético. E daí eu mostro meu cartão, que estou sempre com o cartão, e mostro meu folder de folderosa, bom, se eu vou te contar tudo isso lá, e tudo isso já provoca a pessoa. Então, assim, esse 1 minuto que você tem que falar do seu produto, de quem é você, da sua marca, tem que ser do seu jeito, né? Eu sou uma pessoa desse jeito, engraçada, ousada, e que posso falar isso. Talvez o seu jeito seja um pouco diferente. Como é que você pode, em 1 minuto, poder falar de você? Nós vamos aprender isso também lá. Como é que em 1 minuto você vende a sua imagem, você vende a sua marca? Vamos lá, Vanusa, o que mais tem que falar? Porque ela é minha diretora. Ela manda tudo aqui. A tem algumas novidades. Então, claro. E vocês vão conhecer a Madá. Oi, Madá. Oi. A Madá, ela tem uma grande responsabilidade, porque ela meio que me inspirou, né? Ela chegou um dia para mim e falou assim, Leila, eu tinha feito aquele projeto que chama Leila Navarro e Elas. Eu fiz uma palestra com mais 3 palestrantes, e para dividir o palco, enfim, foi uma experiência bacana, eu ainda estou com esse projeto, vai terminar no meio do ano, está sendo uma experiência bem bacana. E daí a Madá chegou para ela, foi nessa palestra, ela falou, Leila, eu pagaria para estar com você, para aprender com você, porque eu admiro você, porque você é o meu modelo, porque... Eu falei, nossa senhora! E daí quando ela me fez essa provocação, olha, gente, a gente tem que escutar, porque os anjos falam no corpo de pessoas. E quando ela me provocou, gente, em 1 semana... eu concebi, gente, só faltava acho que um empurrão desse. E eu concebi, o projeto está lindo. Se vocês olharem lá, vocês vão ver aquilo, mas é muito mais do que aquilo, porque eu sempre entrego muito mais do que eu aproveito. Isso é um diferencial do bom palestrante, entregar muito mais do que ele promete, tá? Mas que expectativa que você vai criar? Entregar muito, mas ainda surpreenda. Ah, eu adoro, quando eu saio surpreendida da palestra. Então, a Madá foi uma inspiradora. Daí, quando eu fiz o projeto, eu falei, Madá, vem cá. E ela ainda falou, sabe o que ela falou para mim? Olha, eu vou, eu quero, eu pago, e ainda eu tenho mais amigas que também querem. Eu falei, gente, mas a mulher eu tenho que fazer esse negócio, não tem jeito. E daí eu chamei, Madá, você vai me ajudar a fazer esse negócio, você vai me ajudar a falar com essas palestrantes, porque eu acho que a coisa mais importante de uma palestrante fazer comigo é ela me ter como modelo, ela me ter como referência. Porque vocês não estão indo lá para discutir o meu modelo, vocês estão indo lá para aproveitar do meu modelo e fazer melhor. E eu vou ajudar vocês a fazerem melhor do que eu fiz, porque eu ainda estou no mercado. E eu sei que no mercado não se faz nada sozinho, se faz junto. E agora eu quero fazer junto com vocês. Vocês estão entendendo onde eu vou chegar? Madá, pode falar com elas todas aí. Oi, tudo bem, gente? Boa noite. Que bom estar com vocês. Eu quero atribuir o beijo que as meninas estão mandando ali, a Mila, a Lu, a Renata Adriane, que está na Europa, e pediu para a Leila mandar um beijão para ela. Beijo para a Europa! Ai, adoro a Europa, quero morar aí. Ô, me contrata! A Renata e a amiga delas trabalham na Unilever, mas estão na Europa e vão voltar. E que barato, que maravilha, né? Que mulher chique, não? Chique, em que país, né? Que elas estão? Você sabe? Eu não sei, mas elas vão escrever já. Escreve aí que país que vocês estão, hein? E Isso. vocês devem falar vários idiomas poderosos, vão ser palestrantes internacionais. Amo isso. Então, e Leila, lembra que eu publiquei 2 bônus já que você falou, mas tem um terceiro bônus surpresa, aquele do dia 2 de abril. Ah, é verdade. Que eu falei assim, vou deixar por último, o pulo do gato. E aí, o que você acha? A gente conta para eles? Vamos contar, né, gente?
Então, no dia 2 de abril, a Leila vai estar dando um workshop maravilhoso, e as pessoas que fecharem hoje com a gente, elas estarão já dentro desse workshop. Veja bem, esse workshop, ele já foi concebido, ele é um projeto à parte, e ele só vai ser oferecido, disponibilizado vaga nesse workshop para as pessoas que fecharem primeiro. Então, assim, é uma oportunidade fantástica. A Leila vai falar daqui a pouquinho um pouco mais desse workshop, né, Leila? Então, esse workshop é muito interessante, eu gostaria muito que você pudesse participar, porque é um workshop onde tem 100 pessoas, e essas 100 pessoas vão ficar sob pressão, que é o que nós estamos vivendo hoje, né, no mundo, não é só no Brasil, elas vão ficar sob pressão, e descobrir o que elas podem, juntas, fazerem para criar e mudar a nossa realidade. Esse workshop não acontece se não for com 100 pessoas, entendeu? Então, tem certas experiências que nós, como palestrantes, precisamos de outras pessoas. Então, nós vamos estar usando de 100 pessoas que vão estar passando por um processo, como todos nós passamos no mundo, só que nós, com o olhar de palestrantes, vamos estar aproveitando aquilo como ser humano, mas com outro olhar a mais. Então, o workshop é das 9 às 19, é isso, não é? Das 9 às 19. Daí, a gente vai fazer das 9 às 18, tá? Das 9 às 18. Daí tem um intervalo até às 19, e quem for vai ficar comigo das 7 às 9, 2 horas, depois que acabou o workshop, para a gente fazer um feedback, um fechamento, para quem é palestrante, do que foi vivido por todo mundo que estava lá, pelas 100 pessoas. Mas quem é palestrante vai poder ter já esse começo aqui comigo, para a gente estar fazendo e aproveitando essa vivência com o olhar de palestrante. Sacou? Gente, é muita coisa boa. Gente do céu, como é o nosso bom. O que eu admiro, gente, você está falando como você é generosa. Eu nem sei se eu sou generosa. É assim, é que eu fico tão envolvida quando a gente vai criando, vai vendo as possibilidades de criar e de fazer. Gente, esse negócio está muito bom, porque eu gostaria de estar em tudo, né? Estou fazendo porque eu acho que é bom tudo. Agora, uma coisa eu te garanto. Vai ser melhor do que eu estou imaginando, porque as coisas sempre são assim, não? Eu sou feliz, sou sagitariana, quem é mais sagitariana aí sabe, né? A gente é assim, muito alegre, muito feliz e realiza, eu gosto de realizar. Mas para realizar, eu não posso estar sozinha. Tem um monte de gente aqui, vou mostrar. Ó. Ele tem vergonha, quer que mostre? Olha aqui. Vou mostrar ele aqui, ó. Vou mostrar. Ó, tem que mostrar todo mundo. O pessoal fica se escondendo, não tem que mostrar todo mundo. E tem outro lá atrás. E aqui é a minha casa. Palestrante é assim, meu amor. Palestrante tem que morar no estúdio. Isso aqui é uma suruba organizacional. A gente tem que fazer tudo aqui. Então, assim, a gente está aberto, está disponível, está vivendo, está junto. E as pessoas querem estar juntas, né? Porque estão comprometidos com você. Isso é bacana. O palestrante tem que convidar a gente para comprometer com eles na própria ideia, no próprio desejo. E todo mundo ganha, o ganha-ganha, entendeu? Só assim que funciona. É isso aí, gente, é só assim que funciona. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Bendita a hora que eu encontrei a Leila em dezembro, lá naquele encerramento do trabalho dela, e na verdade, eu só ativei um sonho que ela já tinha. Eu acho que foi só o instrumento, né? E ela é tão rápida que 2 dias depois ela já me ligou, e no dia seguinte ela já tinha tudo escrito, e depois a Vanusa começou a ajudar a formatar tudo, e foi tudo muito rápido. E olha, de lá para cá eu já falei com quase 100 mulheres que estão interessadas nesse projeto. Algumas me perguntaram valores desse projeto. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar, uma vez o Bill Gates escreveu algo onde ele dizia assim, você teria como se vender em 1 minuto caso você me encontrasse no elevador? Se você tivesse uma única chance de subir no elevador com um cara como o Bill Gates, com um cara do porte do Bill Gates ou de outros grandes empresários, você tivesse somente 1 minuto para vender o seu projeto, né? Quanto você acha que valeria esse 1 minuto? E quanto você acha que vale 1 minuto de uma pessoa que está há 17 anos como top of mind no mercado, naquilo que ela faz, que tem uma expertise, uma reputação inquestionável, né, que surfa nessas ondas ao longo desses últimos 17 anos. A gente já passou N crises no país e fora do país, e mesmo assim a pessoa consegue se manter no topo. Quanto você acha que vale tudo isso? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. O investimento desse 1 minuto para você estar com a gente nesse projeto grandioso é menos de R$5.
né? Na verdade, eu vou ser mais exata, é quase R$ 4 por minuto. É muito pouco. Leila, não é nem um cafezinho no Starbucks, não é? Na Starbucks você paga muito mais por um cafezinho. Então, gente, quanto vale isso? Algumas pessoas dizem assim, puxa, mas eu ainda não sou assim uma palestrante e tal, eu me sinto insegura para entrar no projeto porque eu ainda não me sinto palestrante. Eu pergunto para você, mas você tem um sonho ardente mesmo, de verdade? Você quer muito isso? Porque isso é fundamental. É querer, é você se jogar de alma, tá, nesse projeto, e a oportunidade está aí. A gente está perto da Leila Navarro, que fez um projeto assim, desenhado para mulheres, sabe? Nesse grupo só vamos estar nós, entre elas, entre nós e Leila Navarro. Então, assim, olha, eu não vou nem falar de preço, porque não se trata de preço, trata-se de valor. E quem vai dizer quanto vale é você, não sou eu. Agora, aí embaixo, se você der um reload na página, recarregar a sua página, você vai ver um botão amarelo que está escrito assim, quero participar. Lá você vai ter todas as informações e é irresistível, não tem como você não estar junto com a gente nesse projeto, tá? Eu espero vocês lá e vamos que vamos, porque cada dia está mais empolgante fazer parte desse trabalho com essa equipe maravilhosa, tá perto da Leila, vocês não têm noção como é estar perto da Leila nesse projeto maravilhoso. É assim, todos os dias a gente renova as energias. Ela não cansa, ela não dorme, ela trabalha 24 horas, ela até dormindo, até sonhando, ela está trabalhando. É muito legal. Vem com a gente. Então, vocês sabem que as primeiras 10 que se inscreverem hoje vão estar podendo fazer o briefing comigo, vão estar viajando comigo, como se fosse minha assessora, e passar esse tempo comigo, ir até a palestra, ver como é que é, em loco, sentir. Isso eu acho que é uma experiência super bacana. Nós vamos ter aquele sorteio entre as 30 do intercâmbio, e tem essa possibilidade do workshop, que também é para as pessoas que se inscreverem o mais rápido possível, tá bom? E depois de inscritas, quem sabe vai surgir muito mais bônus aí, quem sabe, né, Leila? A gente vai guardar isso para quem entrar. Na realidade, assim, eu garanto para vocês, vou ter muitas surpresas no meio do caminho, porque é o meu jeito de ser, né? Aliás, se tiver gente sagitariana por aí, sabe que é assim, né? A gente meio que se surpreende com a gente mesma, tem uma criança muito grande. E eu falei para vocês, quando eu comecei o projeto, eu estou com 63 anos de idade, e é um andar diferente. Quando você se desenvolveu como pessoa, quando você investiu, quando você teve a oportunidade de falar para tanta gente que eu falei, gente, escrever livro, eu digo assim, cada empresa que eu chego, você aprende um livro, porque você é uma história, uma vida, é um monte de vidas que estão ali, e que estão com uma dor, né? Então é interessante, foram 17 anos de uma viagem profunda, profunda. E eu viajei para vários outros países, dei palestra em vários outros países, tive várias experiências, foi uma coisa mágica. E eu acho que é a hora de eu poder passar isso para outras pessoas, porque eu vou levar para onde isso, né? Por mais que eu escreva num livro, é diferente do que eu passar essa experiência. Eu não sei até quando eu vou dar palestra, acho que eu vou dar palestra até 70, 75 anos, até 80, mas é uma coisa que eu tenho uma consciência, né? Chegar aos 63 anos, você vê que as coisas estão chegando numa proximidade, numa outra proximidade diferente, quando eu tinha 30, 35, 40, 50. Eu falei para vocês já, e eu vou falar nisso no workshop, porque aos 60 anos, acho que a gente tem uma consciência maior de que a vida tem um fim, a gente começa a trabalhar a finitude. Eu acho que até os 60 a gente vai trabalhando, não percebe tanta coisa, você não se dá conta disso, né? Então eu estou nesse meu momento muito especial, com muita luz, com muita sabedoria, eu queria compartilhar, quero muito compartilhar com vocês, para mim será um grande prazer, e eu vou ter que agradecer, eu tenho a maior gratidão de quem vier dividir esse momento comigo agora, tá bom? Leila Sueli Campos está ali, alucinada, querendo saber mais informações. Eu queria dizer, Sueli, assim que acabar o Hangout, eu vou estar online e também lá no WhatsApp para tirar todas as dúvidas com você e todas as outras que quiserem, tá bom? E a Andréia Pacheco está pedindo um beijo. Um beijo, Andréia. Um beijo, Andréia. Agora, tem um site, né? O pessoal sabe qual é o endereço do site? Tem no site, está explicando tudo, cada dia que a gente vai fazer, está bem a programação lá. É lógico que, gente, a maioria de vocês são consultores, já passaram por treinamentos. Tem coisas que a gente tem que colocar, que é mais, quer dizer, você sabe o que vai se falar, mas como vai se falar, não posso falar, né? Porque como você vai se falar, é o que você vai descobrir e sair de lá poderoso. Eu tenho certeza que você vai sair muito poderosa.
Ela vai ter também essa gravação para quem chegou atrasado, ela vai estar no ar. Ah, tá. Ainda. Então, esse vai ficar no ar, vai ficar para sempre no ar. Nós vamos deixar todo o stand-up, todo o hangout vai ficar no ar. Se você quiser ver de novo, alguma coisa que você não viu, se você quiser indicar para alguém, vai ficar ainda. Tem bastante conteúdo interessante para quem quer ser palestrante, tá bom? Ok? Valeu? Gente, nós vamos embora, né? Que já deu, né? Falamos quantas horas aqui? 1h24. Tivemos mais de 100 acessos. Mais de 100 acessos. Beijos, 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 beijos. Vamos lá, beija. Como é que desliga isso? Tchau, tchau.